É sempre um prazer, uma satisfação, eu vir aqui nessa condição para trocarmos ideias, falarmos de teosofia, de ocultismo, de filosofia esotérica, porque eu sou um apaixonado por teosofia. Para quem não me conhece, não sei se tem alguém que não me conhece, o meu nome está aí, Hernani Eustáquio de Oliveira. Eu já fui apresentado, desculpe, não é necessário. E hoje, mais uma vez, nós estamos aí para falar sobre este tema. Cadê o peixe aqui? O tema: a verdadeira sabedoria e o seu desaparecimento. Por que verdadeira sabedoria? É porque a sabedoria, por que verdadeira sabedoria ou verdade? Porque a verdade hoje não é absoluta. Duvido que exista alguém que conheça a verdade absoluta. Nós vivemos perseguindo a verdade absoluta e não a alcançamos no campo da ciência, da filosofia, em tudo. Mas já houve tempo em que essa verdade era de conhecimento público na Terra. E essa palestra essa conversa vai mostrar isso. Então, o nome dessa sabedoria lá atrás, em sânscrito, que o ocultismo dá ele, é Gupta Vidya, e ela continha todos os segredos da natureza, ou todos os segredos do mundo. Essa verdade embarcava isso. Foi um tempo em que o ser humano conhecia os dois mundos que vivemos, o mundo visível e o mundo invisível. O mundo objetivo, que é esse, e o mundo subjetivo, ou o mundo numênico. O ser humano, de posse dessa verdade, conhecia a essência de todas as coisas. Que maravilha, né? Esse conhecimento, no passado, da humanidade, em outras humanidades, porque as humanidades também, como o ser humano, elas nascem, desenvolvem-se, decrescem e morrem. Nós somos a quinta humanidade. Então, em humanidades anteriores, esse conhecimento foi de domínio público e assim ficou até a quarta humanidade. A partir da quarta humanidade, ou quarta raça raiz, a quarta humanidade, no ciclo de vida das humanidades, ela foi a humanidade que mais esteve envolta na atração objetiva do mundo. Foi a humanidade mais egoísta, onde a atração material se expressou ao máximo na conduta do ser humano. E foi nessa ocasião, quando, digamos assim, o homem começou a cair pesadamente no pecado, que essa sabedoria foi retirada do domínio público e passou a ser preservada por um grupo restrito, que eles chamam um grupo de eleitos, que passaram a ser chamados, que são os adeptos, que nós viemos a conhecer aqui, os adeptos, os iniciados. E essa sabedoria passou a chegar ao público
não mais de forma aberta, não de forma completa, mas velada. Ela por inteiro não podia mais ser revelada porque era perigoso, dado ao estado ao que o homem chegou. Ela passou a ser conhecida então sob o nome de Os Mistérios. Isso tudo que nós vemos aqui, os mestres, os Mahatmas são adeptos. Eles têm posse do conhecimento dos mistérios. E essa conversa, estou errando. E ao final, vocês conhecerão a trajetória da sabedoria verdadeira no mundo. Vocês vão conhecer a sua trajetória, isso que eu falei, a sua origem, a sua história e o desaparecimento no curso da história humana. E para que cheguemos lá, nós vamos percorrer juntos este caminho. Nós vamos começar falando sobre os mistérios. Nós vamos partir já da Gupta Vidya fora do domínio humano. Já vamos falar dela sobre os mistérios, a origem dos mistérios. Vamos ver quando essa sabedoria saiu do conhecimento público e passou a ser de um conhecimento fechado. Depois falaremos sobre o sigilo dos mistérios. Aqueles que passaram por mérito a deter esse conhecimento eram obrigados a mantê-lo em segredo, através de juramentos rigorosos, mantê-los em segredo diante do público profano. O público não poderia mais saber. Então vamos falar desse sigilo. Depois falaremos do desaparecimento dos mistérios, porque eles também, assim como a Gupta Vidya, acabaram por desaparecer. Tanto que hoje nós nos questionamos se os mistérios ainda existem. Provavelmente sim, porque Blavatsky teve um mestre de sabedoria e bebeu dessa fonte. E, finalmente, nós vamos fechar essa conversa, nós vamos falar dos propagadores, os adeptos depois da era cristã que houve, adeptos depois da era cristã. Ok? Perfeito? Isso posto, então comecemos, pois. Falar da origem dos mistérios. Os mistérios, esse conhecimento puro, a teosofia revela, eles já eram conhecidos da classe sacerdotal do Egito Antigo. Mas muito antigo, lá na, sexta dinastia, para trás. Os mistérios já eram conhecidos. No Egito Antigo, a classe sacerdotal que detinha eram todos de adeptos, eram iniciados nos mistérios. Ela tinha uma influência muito grande no governo. Ela praticamente governava. O faraó governava sobre a direção dessa classe sacerdotal. Ela era uma teocracia. Deus no comando, né, do governo. E esse costume dos egípcios, eles foram herdados dos Atlantes. Os Atlantes, os habitantes daquele continente que foi destruído e que não é lenda. A Atlântida existiu. Os Atlantes foram a quarta humanidade. Essa teocracia dos egípcios foi o legado dos Atlantes, eles aprenderam com os Atlantes. Nesse período,
do Egito Antigo, a classe sacerdotal, os sacerdotes egípcios, eles praticavam o culto puro da natureza e sabiam distinguir os dois universos, o visível e o invisível. Eles viam a essência por trás a essência por trás da superficialidade. Eles viam o número por trás do fenômeno. Esse conhecimento dos mistérios, eles começaram, quando a humanidade começou a se organizar, em governos, lá atrás. A teosofia fala que por incrível que pareça, a primeira forma de governo que surgiu foi a monarquia. E os primeiros governantes da raça humana eram os chamados reis divinos. Naquela fase que a humanidade tinha um estado de pureza tremendo. Não havia egoísmo. E os primeiros reis foram os reis divinos. Imagine que maravilha, né? Um governo com um rei, com uma visão dessa. E com o decorrer do tempo, os reis divinos foram saindo do governo, não foram permanecendo. E eles começaram a passar o cetro para reis humanos. E nessa passagem de cetro, eles iniciavam os reis humanos nos mistérios. O candidato a rei tinha que ser merecedor, tinha que ter mérito moral, uma estatura moral, tinha que ser digno de receber aquele conhecimento. Ele não recebia o cetro do poder de graça. E depois só ficaram os reis humanos, mas os reis divinos saíram de cena. Mas mesmo os reis humanos, eles continuaram sendo adeptos e iniciados, e iniciavam os seus sucessores. Moisés, que foi educado como filho de Faraó, diz a teosofia, Moisés foi um adepto, foi iniciado nos mistérios. Nessa transmissão, o postulante ao cargo de rei, recebendo os mistérios, o que era transmitido a ele? Era transmitido principalmente o conhecimento dos segredos da natureza. Eles aprendiam sobre o poder, a capacidade que tinham as plantas e os minerais, e, sobretudo, a capacidade curativa. Hoje a farmacologia faz isso, né? Os remédios são todos buscados na natureza. Eles recebiam esse conhecimento. E também era ensinado a eles, como rei, a ele como rei, era ensinado técnicas para que ele desenvolvesse, vejam só, o seu poder de cura, que é latente em cada um de nós. Então, eles, além de ter todo esse conhecimento, eles ainda tinham a capacidade de curar. Eles curavam, os reis praticavam curas, curavam os seus súditos. E principalmente, o que ele recebia de principal era a recomendação que ele tinha a obrigação de despertar nos seus súditos o sentido do amor fraternal e da assistência mútua. Isso era a obrigação do rei, naqueles tempos,
antigos. Bom, os mistérios foram introduzidos no Ocidente por Orfeu. Orfeu é um personagem que a história tem como lenda e como mito. Mas Orfeu existiu realmente. E ele introduziu os mistérios na Grécia, que foi o primeiro país que recebeu os mistérios, trazendo os da Índia, isso segundo o que diz Heródoto, historiador antigo. Para falar de data, essa data da origem, de quando os mistérios chegaram aqui no Ocidente, sobretudo na Europa, fica difícil, porque a história, como a conhecemos, a história começou com Aristóteles. A história depois de Aristóteles para cá. Aristóteles, filósofo grego. Aristóteles que foi o primeiro que teve o cuidado de começar a reunir os registros cronológicos e dar-lhes um corpo significativo, combiná-los, e assim surgiu a história. Portanto, fica difícil, e como os mistérios são muito antigos, vão bem antes de Aristóteles, fica difícil estabelecer uma data precisa de quando eles surgiram, sobretudo na Europa, porque não havia registro concatenado, era tudo um emaranhado de informações soltas. Não havia elementos de pesquisa. Por isso fica difícil. Agora, para falarmos da origem dos mistérios, nós temos que recuar. Vamos recuar à quarta humanidade. Na quarta humanidade, a fase inicial da a quarta humanidade eram os Atlantes. Os Atlantes eram pessoas gigantescas, alta estatura. Não tem uma menção na Bíblia que fala que antigamente, lá no Antigo Testamento, fala que havia gigantes? Pois é, os Atlantes eram gigantes, para nós eles eram gigantes. Eles eram gigantes, e na fase em que eles se perderam, eles eram tremendamente egoístas, passionais. Foi, em termos de materialismo, a pior humanidade do ciclo das humanidades. Mas eles, na sua fase inicial de humanidade, que é chamada a Idade de Ouro, cada humanidade passa por 4 idades ou fases, que são Idade de Ouro, começa com uma pureza absoluta, não se conhece o pecado, a Idade de Prata, a Idade de Bronze e a Idade de Ferro, que é o mergulho da consciência na materialidade, fase em que estamos atravessando agora. Nessa Idade de Ouro, os Atlantes, a Gupta Vidya, nós falamos lá, a verdadeira sabedoria, ainda era de domínio público. Mas, à medida que os Atlantes começaram a se tornar escravos das emoções, a cair no jugo dos sentidos, a ser dominado pelos sentidos, e o egoísmo foi brotando de forma brutal na sua constituição psíquica, foi se tornando perigoso deixar que os mistérios, que a Gupta Vidya ficasse de conhecimento do povo. E assim houve a necessidade de tirá-la do domínio público e confiá-la a um grupo pequeno de quem merecesse. E esse merecimento era testado através de prova nas chamadas iniciações, era ministrada em vários graus. Essa transmissão era transmitida gradativamente, era chamada a célebres iniciações no mistério. Perfeito? Antes da quarta humanidade, os Atlantes, houve a terceira,
Vamos falar um pouco da terceira. Esse estudo das humanidades é um estudo muito interessante. Saber como as humanidades começaram. Tem lá no volume 3, Antropogênese. A terceira humanidade foi a humanidade em que o ser humano ganhou consistência física. Ele estava vindo de uma fase em que não havia crosta terrestre antes. A matéria era pouco densa, mas porque o ser humano, ele evolui com o seu meio ambiente, evolui com a Terra. As mesmas características que a Terra adquire no curso da evolução, assim também o ser humano adquire. Então, na terceira humanidade foi quando a crosta terrestre começou a se formar e a constituição material começou a ganhar concretude, e assim também o corpo físico humano foi ganhando rigidez. E esse corpo da terceira humanidade, ele passou por muitas transformações. O ser humano da terceira humanidade, ele tinha na sua constituição física os dois sexos. Ele era andrógeno. E não tinha mente. A mente ainda não tinha se soltado de todo, a mente não tinha desabrochado. Nessa fase, ele ainda não tinha o raciocínio intelectual. O ser humano, ele vivia em comunhão com a natureza, ele vivia em contemplação com a natureza. Ele era acima dos animais, claro, na mentalidade, mas ele vivia em comunhão com as naturezas. Ele não interpretava a natureza como nós fazemos, né? Ele vivia em comunhão com a natureza. E mesmo depois, no meio do curso evolutivo da terceira humanidade, foi quando a mente humana, a mente se libertou, a mente surgiu plena. E o ser humano adquiriu autoconsciência, que antes ele não tinha. Essa consciência que temos, eu sou eu, o ego, nasceu o ego. Eu estou aqui, vocês estão aí. Vocês estão aí, eu estou aqui. Foi no meio do curso da terceira humanidade. E mesmo nessa fase, ainda não havia egoísmo. O egoísmo levou tempo para se firmar no espírito humano. E essa sabedoria sagrada, a Gupta Vidya, era tranquilamente de conhecimento público. O homem enxergava a natureza, como eu falei, em toda a sua inteireza. Não havia necessidade de Deus. Era como se o homem, como diz a Bíblia, lá, o Adão, via Deus face a face. Ele conversava com Deus, entre aspas. Via Deus face a face. Ele não precisava de intermediários. Ele entendia Deus na natureza. E isso prevaleceu até a Idade de Ouro, aquela fase inicial da quarta humanidade, a humanidade seguinte. E o que aconteceu na humanidade seguinte, a dos Atlantes, quando eles começaram a cair no erro, a se embrutecer, vamos usar essa expressão, começaram a se tornar escravo do corpo, dos sentidos, dos sentimentos, das emoções, e começou a desenvolver o raciocínio intelectual. Ele começou a interpretar as coisas que viam, as coisas que eles viam, eles começaram a interpretar, como nós fazemos hoje. Nós interpretamos o que percebemos. Nós não nos contentamos com... Nós interpretamos usando a memória e o passado. Não é isso? Não é assim a mente hoje? A nossa mente hoje passeia do passado para o presente, fica nesse trânsito. Passado, presente, futuro. Futuro, presente, passado. Ela busca a coisa do passado, traz para o presente e projeta no futuro.
E por incrível que pareça, o único momento verdadeiro da vida, o único momento real, é o presente. O passado e o futuro não existem. O passado morreu, não volta mais. E o futuro é uma possibilidade. E esse passeio da mente surgiu com o raciocínio intelectual. Então, na cabeça daquele povo que detinha esse conhecimento puro, começaram a surgir as interpretações e as superstições. Aquela sabedoria foi perdendo a sua pureza na cabeça deles. O egoísmo brotou de paixões e desejos, e daí a necessidade de se restringir, aquele grupo, tirar aquele conhecimento do domínio público e restringir-se a um grupo de eleitos, nascendo assim os mistérios, os célebres mistérios e as iniciações. Os atlantes começaram a se reproduzir na esteira do seu aviltamento, eles começaram a se reproduzir rapidamente e espalharam-se pelo mundo. Foram se espalhando, separando. O que não acontecia, acontecer na humanidade. Eles foram se espalhando e começaram a se organizar em nações. E em cada nação do globo, dadas suas características geográficas, localização, clima, eles, que no geral perderam o contato com Deus, digamos assim, começaram a instituir, tentando recuperar. Eles tinham uma leve noção daquele passado, eles tentando recuperar aquela sabedoria, começaram a surgir as religiões. Assim surgiram as religiões. Foi no período Atlântico. As diversas religiões. Cada um buscando reencontrar Deus à sua maneira, de acordo com a localidade, a cultura. Assim surgiram as religiões. Mas mesmo naquela bagunça, havia um grupo de sábios, que eram aqueles que detinham os mistérios. Esses detinham o verdadeiro conhecimento e o preservaram. E com o correr da carruagem, com o embrutecimento atlântico, aquela verdade que cada vez mais ela vazava para o público assim, mas não de uma forma inteira, mas velada, disfarçada. Esse disfarce foi necessário que ele se tornasse cada vez mais denso, que ela cada vez mais foi escondida. E isso foi acontecendo à medida que nascia no ser humano e se fortalecia no ser humano o egoísmo pessoal. Então os mistérios foram se fortalecendo à medida que o egoísmo pessoal fosse se manifestando no homem. Mas apesar disso, os mistérios foram preservados em todos os povos. Porque havia naqueles povos aquele número de eleitos. Eles se comunicavam entre si. Era uma comunicação muito fechada. Eles foram preservados e mantidos como uma muralha protetora, enquanto que na mentalidade do povo predominava as crenças exotéricas, as suas interpretações da natureza, de Deus, etc, etc. E isso foi feito também de uma forma... E esse grupo de eleitos, eles guardavam segredos, eram escondidos para que não houvesse atrito. Ok? Muito bem. Os mistérios podiam ser conhecidos de forma aberta ou havia restrições para o seu conhecimento e divulgação? Claro que havia, nós falamos disso. Então vamos falar agora sobre o sigilo, o segredo entre os iniciados.
o sigilo, segredo entre eles não, o segredo deles para o público profano. Entre eles se comunicavam. Muito bem. O que sempre marcou a preservação dos mistérios no seio de cada nação foi a exigência de sigilo em relação, em vista do público profano. Eles não podiam ser de conhecimento público, mas somente dos adeptos. Desde a época de Orfeu, que introduziu os mistérios na Grécia, né? Os grandes instrutores da humanidade, tais como Pitágoras, Confúcio, Buda, Jesus e Apolônio de Tiana, que já foi contemporâneo, quase contemporâneo de Jesus, esses instrutores, nunca houve um instrutor desses que deixasse alguma coisa escrita. Justamente para que não houvesse interpretação. Jesus não deixou uma linha e nem um livro escrito. Os seus discípulos escreveram sobre ele. Todos esses instrutores recomendavam invariavelmente àqueles que aprendiam o silêncio em torno de certos fatos e conhecimentos que eles detinham. Confúcio, por exemplo, ele sempre falava em suas pregações de um grande extremo, como se fosse uma fronteira a ser alcançada. Mas ele nunca revelou que extremo era esse. Isso sempre ficou em segredo. E ele adivinhava. Confúcio adivinhava o futuro através de um manuseio de palhas. Acredito que era como se fossem as runas. Através daquelas palhas, ele previa o futuro e nunca deu a chave, nunca ensinou isso para ninguém, nunca a chave dessa adivinhação. Morreu com ele. E com Jesus aconteceu uma coisa interessante. E Jesus, segundo a teosofia, vem aí uma revelação. Jesus exortou os seus discípulos a nunca dizerem a ninguém que ele era o Crestos. O nome de Jesus nas antigas Bíblias, nos evangelhos antigos, não os modernos, revistas, acabaram. Ele era chamado de Crestos. Nas primeiras traduções para o inglês, ele era chamado de Crestos, até a sua morte e ressurreição, e depois é que ele passou a ser chamado de Cristo, Jesus Cristo. E ele sempre recomendou aos seus discípulos a não dizerem ao público que ele era o Crestos, o homem das dores e das provações, aquele homem que passou por todo aquele sofrimento. E o Cristo, depois da sua morte, entre aspas, e ressurreição. O que muito provavelmente foi uma iniciação. Sua morte foi simbólica. E a ressurreição é um renascimento no mesmo corpo. Ele renasceu no mesmo corpo, porém com outra cabeça. Renasceu iniciado, um adepto. E ele proibia que isso fosse dito. A comprovação de que o seu ensino era fechado vem através dessas palavras. Quando ele fala lá em Marcos, capítulo 4, versículos 11 e 12, ele disse aos seus apóstolos: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus,
Mas aos que estão de fora desse círculo aqui, essas coisas são ditas por parábolas, por disfarces. Com que finalidade? Para que vendo, vejam e não percebam. Para que ouvindo, ouçam e não entendam. É uma prova do sigilo do mistério. Ele ainda continua reforçando isso, ele diz lá em Mateus, capítulo 7, versículo 6, ele diz: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis aos porcos as vossas pérolas, para que eles, porcos, as esmaguem, as afundem na lama sob os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Está lá no Evangelho. Ele estava recomendando aí duas coisas. Primeiro, o sigilo, não revelar a verdade por inteiro. E segundo, o discernimento, a fim de que os seus discípulos discernissem, distinguissem entre os que ouviam, os cães e os porcos, e aqueles que podiam merecer. Essa tarefa de propagar a doutrina desses instrutores, ela cabia como coube a Jesus e aos seus discípulos. Mas mesmo nessa transmissão, os discípulos deviam observar aqueles princípios fundamentais dos ensinamentos secretos, sem lhes revelar os segredos. Assim também foi a doutrina cristã. E como, portanto, hoje não devemos estranhar, já que a essência do ensinamento chegou por nós através de palavras que foram sucessivamente interpretadas, não é de se admirar que muita coisa que Jesus ensinou tenha sido distorcida e chegou a nós de forma errada e predomine até hoje. Muito bem. Continuando falando do sigilo, Amônio Sacas, Amônio Sacas foi um grego e foi um adepto, foi o fundador da escola neoplatônica dos Filaletos, que conheciam os mistérios. Ele exigia dos membros dessa escola, ele exigia um rigor na guarda desses segredos. Era punida até com a morte quem vazasse aqueles segredos dos mistérios para o público. Não podiam divulgar suas doutrinas. Muito bem. Será que existem mistérios ainda hoje? Esse conhecimento foi preservado inteiro até hoje? Então vamos passar agora ao próximo assunto. Vamos falar sobre o desaparecimento dos mistérios, que eles acabaram por desaparecer. Olha, lá atrás, no Egito Antigo, muito antes de Cristo, tem registrado um diálogo entre Hermes, o Trimegisto, Hermes, grande sábio egípcio, grande filósofo sábio egípcio, que é tido até como o deus Thoth no Egito. Há um diálogo entre ele e Esculápio, onde Hermes já dizia lá atrás: olha, Esculápio, vai chegar um tempo em que estrangeiros vão nos acusar de adorar monstros
E nada haverá mais dessa brilhante cultura de hoje do que gravações em pedra. E gravações essas que não serão decifradas pela posteridade. A posteridade não vai, mesmo através dessas gravações, não vai descobrir o que revelam esses registros. E ele falando, quando chegar essa época, o que acontecerá com os adeptos dessa sabedoria? 3 coisas. A maioria vai sair do Egito e se espalhar pelo mundo. Se espalhará pelo mundo saindo do Egito. Aqueles que ficarem, uma parte daqueles que ficarem vão buscar as altas montanhas e os desertos inacessíveis. E mesmo aqueles poucos que ficarem nas cidades entre o povo, eles vão se fechar em organizações secretíssimas a fim de se protegerem e evitar a profanação do seu conhecimento. Isso já falava Hermes, milhares de anos antes de Cristo. E ele ainda continua, aqueles que atravessarem os oceanos, os adeptos, detentores daquela sabedoria que atravessarem os oceanos, vão emigrar para a Índia, irão para a Índia, ou para um novo mundo. Olha, novo mundo era a América, que não era conhecida naquele tempo. Ainda não se conhecia a América. E ele disse, e chegando lá, onde chegasse, eles iam se organizar, fechar-se também em segredo e comprometer-se a manter secretos o seu conhecimento. Com isso aí está explicado uma coisa que é um enigma para a história. Quando os espanhóis aqui chegaram, na América do Sul, eles encontraram, e na América do Norte, eles encontraram, em vez de índios, civilizações, que foi a dos astecas, que eram muito adiantados em conhecimento de engenharia, astronomia, não eram selvagens. Os incas e os maias que já tinham sido extintos. Olha aí de onde veio esse conhecimento dessas civilizações. Perfeito? Bom, para confirmar a profecia de Hermes, realmente, a sabedoria egípcia, aquela sabedoria da Gupta Vidya, o conhecimento da Gupta, o conhecimento sagrado egípcio, começou a entrar em decadência no ano 570 a.C., quando o Egito foi invadido pelos etíopes. Os etíopes invadiram o Egito, depuseram o faraó e colocaram em seu lugar um etíope, que se tornou o faraó do Egito, chamado Amasis. Um etíope que não tinha aquele pedigree exigido de adepto. Começou aí a destruição daquela teocracia e daquela classe sacerdotal com um tremendo conhecimento nas mãos. E mesmo a organização política do Egito, o Egito foi dividido em 12 estados confederados, subordinados ao faraó. E assim começou, como disse Hermes, a perda da verdadeira sabedoria, do conhecimento sagrado. Mais tarde, muito tempo mais tarde, já no tempo de Aristóteles com a história,
um conquistador macedônio chamado Alexandre Magno, que a história canta louros, né? Como um grande conquistador, um grande homem para a história. Ele conquistou a Ásia Menor, foi até a Índia, e nessa esteira de destruição, ele invadiu o Império Persa. E nessa obra ele destruiu também uma religião que detinha os mistérios, que era o mazdeísmo, ou o zoroastrismo. Foram mortos vários adeptos, e aconteceu o mesmo que aconteceu com o Egito, na Pérsia. Aqueles que não morreram evadiram-se, espalhando-se pelo mundo. E com isso aí, o fluxo aquele conhecimento puro, esse conhecimento puro, interessante, a Gupta Vidya, quando foi destruída a Atlântida, quando o continente Atlântico foi todo destruído, mas ele foi preservado por um grupo sobrevivente que buscou as altas montanhas da Ásia Menor. Então, essa sabedoria ficou lá, nas mesetas que eles falam, né? Nas cordilheiras da Ásia Menor. E 9.000 anos antes, eles desceram, quando tudo voltou ao normal, eles desceram para a Índia e para o norte da África. E nessa época de Alexandre, eles de novo fizeram o caminho inverso. Eles refluíram de novo para as montanhas da Ásia Menor, 500 anos antes de Cristo. E durante os anos seguintes, a epopeia de Alexandre, a existência de grandes adeptos na Europa ficou quase que desconhecida, quase não se ouviu falar de adeptos na Europa. A verdadeira sabedoria perdeu-se quase que por completo na Europa. Muito bem, isso aí eu já falei, foi Alexandre, já falei de Alexandre. Alexandre, nesse processo dele, diz a teosofia que ele foi um instrumento, ele foi um meio de quê? Um meio do ciclo evolutivo, porque já tinha soado o fim do ciclo dos mistérios, no relógio da raça humana, porque tudo tem um ciclo, né, de vida, de duração, e um instrumento para ditar o início disso foi Alexandre, destruindo o mazdeísmo. E mais tarde, isso foi completado por Júlio César, no primeiro século da nossa era. Soou a hora suprema do desaparecimento dos mistérios, quando Júlio César, invadindo a Gália, também destruiu a religião dos druidas, que ainda preservava esse conhecimento. Júlio César cercou e destruiu a cidade de Alésia, uma grande metrópole gaulesa, destruiu toda a guarnição e toda a população e todos os seus sacerdotes. E com isso pereceu todo um conhecimento. Alésia, naquele tempo, Alésia era um centro de estudos, uma grande metrópole na Gália, e foi destruída em 47 a.C. Sobre Alésia diz Ragon, um maçom francês. O Ragon, diz a doutrina, fala que Alésia era a grande metrópole da antiguidade. Ela tinha um colégio de 4.000 alunos, onde se aprendia astronomia, fisiologia, antropologia,
e ciências ocultas. E mais tarde, continuando o Ragon, ela que foi essa cidade, ela também se tornou o túmulo, como diz Ragon, o túmulo dos mistérios no Ocidente e das grandes iniciações, e também da liberdade da Gália. Júlio César e Alexandre Magno, curiosamente, a história os eleva, foram heróis, mas na realidade eles deviam ser julgados por crimes de lesa majestade, pela destruição desse conhecimento. Mas estava previsto. Já que as últimas badaladas do fim do ciclo dos mistérios soou no ano 47 antes de Cristo, o que restou desses mistérios depois de Cristo? Eles sumiram ou ficaram? Ficaram. Então vamos falar agora dos adeptos cristãos, os propagadores pós-cristãos dos mistérios. No tempo de Cristo já não existiam mais os mistérios de Eleusis, os célebres mistérios de Eleusis. Aquele que tinha a inscrição, homem, conhece-te a ti mesmo. E que depois Sócrates, mas ele tinha duas partes que Sócrates revelou. Normalmente eu só divulgo a primeira, homem, conhece-te a ti mesmo. Eu não sei por que não botaram o complemento. Porque conhecendo-te, conhecerás o universo. Porque o homem é um reflexo do universo, segundo o ocultismo. Traços dos mistérios de Eleusis foram incorporados pela escola neoplatônica, fundada por Amônio Sacas, mencionado lá no início, a escola dos Filaletos. Essa escola, que era uma escola de adeptos cristã, já depois da era cristã, ela trouxe dos mistérios de Eleusis a doutrina da teurgia e do êxtase. Teurgia pode ser traduzido como magia divina. Teurgia, boa, magia divina. E o êxtase é através da meditação. Não é? Como se chegava ao o mais elevado estado de consciência, o êxtase ou o samadhi. Os filaletos praticavam isso e faziam milagres. Eles sabem como desenvolver a arte de fazer milagres, entre aspas. Mais tarde, incorporou-se também a essa escola dos filaletos, o Jâmblico. Jâmblico se tornou um filaleto e incorporou a escola, a doutrina egípcia da teurgia. Incorporou aquela teurgia de Eleusis, a teurgia egípcia, de desenvolvimento de poderes psíquicos. E a escola dos filaletos praticava o ascetismo, o isolamento na meditação, e era submetido a uma rigorosa disciplina, inclusive de guardar segredo, tão rigorosa quanto os brahmanes na Índia. Esses foram os herdeiros pós-cristãos dos mistérios. Então, Amônio Sacas fundou a sua escola com o único objetivo de beneficiar o mundo. Ele serviu de inspiração à fundação da Sociedade Teosófica, porque uma das suas ideias era, naquele tempo, lá, era tentar reunir todas aquelas seitas dispersas sob esse conhecimento puro,
que predominou na idade de ouro da nossa humanidade. A Maoni Sacra teve essa intenção, mas não foi feliz, claro, não foi feliz nela. Quem trouxe da Índia, os adeptos que trouxeram da Índia o conhecimento dos mistérios e das regras para se alcançar o êxtase, não, Orfeu introduziu, e quem trouxe esse conhecimento das regras e métodos foram duas pessoas, métodos que se incorporaram ao sistema neoplatônico, foram duas pessoas, foram Pitágoras e depois Apolônio de Tiana. A escola neoplatônica, entretanto, ela tinha suas falhas. Não a dos filaletos especificamente, mas em geral, eles eram muito ostensivos. E eles buscavam muito, a sua doutrina era muito, eles revelavam era muito público. E eles buscavam muito, na divulgação de sua doutrina, o convívio do poder político. Eles conviviam com imperadores, com pessoas importantes. E o que não acontecia com os brahmanes da Índia, que se fechavam no seu ascetismo e não buscavam os poderosos, nem de forma nenhuma. Eles se isolavam. Se algum poderoso quisesse, que fosse até eles. Essa característica da escola dos neoplatônicos, que contribuiu para o seu fim, chegou a um ponto de que dois imperadores romanos, que foi Alexandre Severo e Juliano, e a maior parte dos seus cortesãos, chegaram a professar, a ingressar na escola, a professar os dogmas da escola. A partir dali, a coisa começou a sair do controle, até que a escola se desmoralizou por completo e veio a ser fechada por ordem do imperador romano Justiniano, fechando as portas para o mundo. Bom, os neoplatônicos, eles deixaram muito pouca coisa escrita, e eles conheciam muito. Se eles deixassem mais coisas escritas, eles conheciam muito sobre os dois universos em que vivemos, o universo objetivo e o universo subjetivo. Porém, pouca coisa eles deixaram escrita para a posteridade. O pouco que deixaram foi preservado na Biblioteca de Alexandria, a célebre Biblioteca de Alexandria. Mas esses registros acabaram sendo destruídos pelos vândalos cristãos, os últimos cruzados, quando invadiram Alexandria, destruíram a Biblioteca de Alexandria, e os fanáticos mais tarde. A Biblioteca de Alexandria era de uma riqueza inestimável. Ela começou a ser destruída por Júlio César, quando invadiu o Egito. Mas não ficou de todo destruído. E depois vieram os cruzados, destruíram, e foi sofrendo sucessiva, os fanáticos da Idade Média, que começaram a queimavam os livros pagãos, e assim foram sepultando da posteridade esse conhecimento. Muito provavelmente, essa humanidade de hoje, se tivesse acesso a esse conhecimento, seria bem diferente. E assim terminamos a nossa conversa.